Olá, vamos começar agora a nossa segunda aula, a nossa aula com o tema Como você funciona. Após nós termos passado ali pela tua história de vida, pela sua anamnese, por todos esses fatores que compõem quem você é hoje, nós vamos agora unir essas informações para entender como você funciona, como cada uma dessas informações que nós tivemos até aqui aparecem no seu dia a dia. E para isso nós vamos contar aqui com auxílio da teoria biopsicossócio-espiritual. Existem algumas teorias que vêm explicar como o ser humano funciona. E geralmente a gente tem teorias biopsico, a gente tem teorias biopsicossociais, mas de uma forma um pouco mais integrativa, eu quero apresentar a você a teoria biopsicossócio-espiritual. Essa teoria, ela vai trazer pra gente esses diferentes aspectos que inclusive lá na anamnese você conseguiu perceber que compõem a nossa vida e vai mostrar pra gente formas de funcionamento do ser humano. A primeira coisa que a gente vai entender aqui é a nossa parte bio, a nossa parte biológica. E ela se compõe aí de genética. Então, lá na anamnese a gente vê fatores como este, né? Fatores genéticos, de saber quem são os nossos pais, se existe ali outras pessoas da nossa família aqui no campo da psicologia com transtornos mentais. A gente já vai ter uma predisposição genética para ter transtornos mentais também, o que é bastante comum, né? Se a gente tem aí alguém na família com diabetes, com câncer, enfim, a gente tem que ter um cuidado maior, porque nós temos esse lado da genética que vai influenciar aí, dependendo dos outros fatores que a gente vai analisar aqui também. Outro ponto importante são os fatores ali intrauterinos durante a gravidez, né? Então, como é que foi a nossa gravidez, quando a mãe de cada um de nós estava ali gestando a gente, ela passou por algum problema, teve alguma alteração, precisou fazer repouso. Cada um desses fatores, eles vão ser importantes ali para a gente compreender a nossa parte biológica, né? A possibilidade de ter aí algum distúrbio, algum déficit, como, por exemplo, danos cerebrais ou distúrbios físicos. Então, alguns fatores ali durante a gravidez já aparecem, né? Que a gente pode ter ali algum determinado problema físico ou até mesmo algum problema de dano cerebral. A nossa saúde física, né, como um todo, aqui a gente vai pensar em algo que compõe todo o nosso organismo, né? Não apenas aqui para esse âmbito da psicologia, o nosso cérebro, mas todo o nosso corpo, porque hoje a gente não enxerga mais como um dia nós já tivemos essa separação de corpo e mente. A gente consegue hoje entender o ser humano de uma maneira completa, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, e é importante que vocês também se tornem conscientes, né, de cada uma dessas camadas que compõem quem nós somos, tá? Então, a saúde física aqui, ela quer dizer sobre todo o nosso funcionamento, tá? A gente divide isso de uma forma um pouco mais estratégica para ensinar, para compreender. Mas no dia a dia a gente tem essa junção toda trabalhando ao mesmo tempo, tá? Então, o nosso bio, o nosso psíquico, o social, o espiritual, tudo isso está interligado. Essas coisas são separadas apenas para fins didáticos. E então a gente tem aí o nosso corpo. Por outro lado, a gente tem essa parte psicológica, né? A gente tem então fatores emocionais e psíquicos. A gente tem a nossa experiência interna, então tem coisas que às vezes a gente sente, que a gente pensa, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas que muitas pessoas não sabem, né? Fica ali só internamente. Acaba que eu, na minha profissão, eu consigo acessar muitas dessas experiências internas porque as pessoas trazem isso para mim, né? As pessoas verbalizam isso, colocam essas coisas em palavras. Os nossos processos cognitivos também são fatores que vão contribuir bastante para a forma como a gente se coloca no mundo, porque a gente está falando ali do nosso lado racional, da nossa consciência, do nosso raciocínio, da nossa memória, da nossa atenção. Então, a nossa ideia aqui de compreender o ser humano como um todo e de você se compreender aqui em cada uma dessas partes, inclusive aqui quando a gente fala do processo cognitivo, despertar em você essa
consciência, né, de como é a sua atenção, como é a sua memória, como é o seu raciocínio, também vai nos ajudar a entender se, por exemplo, você pode ter algum tipo de transtorno, inclusive na anamnese, né, quando a gente olha ali para atenção, memória, esses fatores cognitivos, a gente consegue às vezes já desconfiar da possibilidade de ter algum transtorno mental. Desenvolvimento de personalidade. Personalidade também é um fator que tem uma base genética, né? Geralmente a gente tem alguns traços aí genéticos, mas que também, assim como a nossa aparência, enfim, né? A gente tem ali algumas semelhanças, algumas coisas que vêm da nossa família, mas que tornam a gente únicos, né? De alguma forma. E assim é a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela parece com algumas outras pessoas, né? A gente tem alguns grupos. A melhor teoria que a gente tem hoje para explicar personalidade é o Big Five. Se você depois quiser pesquisar sobre isso, é interessante. Essa é a teoria baseada em evidência para explicar personalidade. Mas a gente tem aí uma mistura de vários fatores, né? Dentro do Big Five a gente tem 5 fatores, dentro desses fatores a gente tem outros subfatores. E aí a junção de uma porcentagem de intensidade de cada um desses fatores vai tornando ali a nossa personalidade, que também influencia muito em cada um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui, né? Uma pessoa que tem uma personalidade X vai agir, vai lidar diferente de uma pessoa que tem outra personalidade. E por fim, nesse aspecto psíquico, a gente tem os mecanismos de defesa também. São fatores mais internos, né? Mas que a gente vai desenvolvendo aí ao longo da vida e que nem sempre agem de fato como um modo de defesa pra gente. E aí, dando sequência, nós vamos falar do nosso lado social. Nós, então, temos um bio e um psico, né, que tá aqui no nosso corpo, mas esse bio e esse psico habitam em algum lugar, né? Geralmente a gente chama isso de ambiente, que é todo o fator onde a gente convive, onde a gente cresceu, onde a gente ainda vai conviver. E também é relativo às pessoas que a gente convive. Então a gente tem aqui as nossas relações familiares, elas vão compor aí esse social, que também vai influenciar muito a forma como a gente se apresenta no mundo, as possibilidades também de transtornos, como eu já citei aqui, como a gente trabalha as nossas relações, a nossa comunicação, tudo isso influencia, né? Como é o meu ambiente na minha casa, como era esse ambiente quando eu cresci. Depois nós temos aqui fatores relacionados a trabalho, né? A gente passa boa parte da nossa vida depois que a gente estuda, e a gente até poderia acrescentar aqui, né, a escola nesse contexto social. A gente passa, então, a grande parte da nossa vida trabalhando, né? E o trabalho, ele também vai ser um ambiente onde vai apontar algumas características nossas, algumas formas como a gente funciona, como a gente se comunica, como a gente recebe ordem, ou como a gente se organiza, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, pessoas com TDAH no trabalho, geralmente vai ter ali alguns sinais aparecendo, né? Uma desorganização, pode ter problemas por conta disso. A gente pode ter um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade. Então, são vários fatores psíquicos que vão aparecer ali no nosso social. O nosso contexto econômico, isso também é uma coisa que faz muita diferença, né? A forma como uma pessoa que tem uma cultura brasileira lida com uma coisa vai ser diferente que uma pessoa que tem uma cultura europeia, uma cultura asiática. E a mesma coisa varia ali no nosso nível socioeconômico, tá? Então, às vezes a gente teve mais oportunidades ou menos oportunidades que outras pessoas, acesso a uma alimentação de mais qualidade, a atividades físicas, a lazer, enfim, são muitos fatores aqui dentro do contexto econômico que também vão influenciar no resultado, né, que nós somos. E a cultura eu já citei aqui. Depois nós vamos falar dessa parte espiritual. E, obviamente, nem todas as pessoas creem, né? Nós temos pessoas que não possuem
crenças que não possuem espiritualidade, mas majoritariamente nós temos uma cultura que sim, que acredita em Deus, uma cultura majoritariamente que é cristã, né? Seja ali dentro de qual ordem do cristianismo for. E aí, dentro desse aspecto, a gente tem também os nossos fatores religiosos, né, como um todo. As nossas crenças espirituais, as nossas crenças de como o mundo espiritual se forma ou interage conosco, ou ainda sobre vida após a morte. Nós temos também um lugar, né, que também pode ser ali um pouco social, porque, como eu disse, a gente está separando tudo aqui de forma didática, mas tudo isso está interligado ao mesmo tempo. Então, a igreja é um lugar também onde aparece a nossa personalidade, a nossa comunicação e até, inclusive, as nossas dificuldades, as nossas limitações. É um ambiente também onde muitas pessoas vão desenvolver boas habilidades, né? Onde muitas pessoas vão encontrar esperança, significado da vida, encontrar simbolismo naquilo que se tem passado, encontrar força, encontrar apoio. Ou, infelizmente, também, por outro lado, nós temos a possibilidade de ter experiências ruins, experiências de abuso, isso tudo também acontece, tá? Então, dentro dessa teoria biopsicossocioespiritual, a gente consegue separar e entender melhor todo o nosso ser, toda a forma como a gente funciona, toda a forma como a gente se apresenta no mundo. E aí, a gente vem para um outro fator que é bastante importante, que eu vou apresentar a vocês, a terapia cognitivo-comportamental. Hoje, muita gente já conhece a TCC, famosa TCC. Aqui do lado você vai ver o fofo Aaron Beck. Ele foi quem desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental. E ele começou a desenvolver a terapia cognitivo-comportamental após tratar muitos pacientes depressivos, né? Ele percebeu que essas pessoas distorciam um pouco a realidade. Mas isso não acontecia de forma intencional. Isso acontecia de forma automática, diante de todos esses fatores que a gente acabou de ver aqui e ainda vamos continuar vendo. E aí o Aaron Beck, dentro da TCC, ele desenvolveu essa tríade, que é a forma como a gente, então, se organiza. Então, nós temos pensamentos geralmente, ali numa linha mais básica e mais tradicional da TCC, a gente vai entender que pensamento gera emoção e pensamento e emoção geram comportamento. Então, de repente, quando a gente olha, né, poxa, mas por que eu agi assim? E aí o paciente chega na terapia, a gente começa a fazer todo esse esquema com ele, de identificar, mas o que você estava sentindo naquele momento? Qual era a emoção que você experimentou? Às vezes eu pego o baralho aqui de emoções, entrego para o paciente para ele folhear, tentar identificar qual foi a emoção que ele percebeu naquele momento, que ele sentiu, quais reações fisiológicas ele teve ali diante dessa emoção e qual foi o pensamento, qual foi a ideia. O pensamento é geralmente essa voz na nossa cabeça, ou às vezes cenas, a gente pensa através de cenas também, de imagens, enfim. E aí a gente tem esse ciclo, né? Então, no fundo, a forma como a gente pensa afeta em como a gente se sente e como a gente se comporta. Geralmente nós vemos mais o comportamento, né? Aquilo que está explícito. Mas antes do comportamento aparecer, muito possivelmente nós tivemos pensamentos e emoções. E agora, para exemplificar um pouco melhor, para trazer um pouco mais de criatividade, para você compreender, eu vou ler para você uma história. Essa história está aqui neste livro, que chama As Histórias que Me Ensinaram a Viver. Eu tenho esse livro já há bastante tempo e eu confesso que eu fiquei sem ele um tempo, eu perdi ele por um tempo, eu tentei até comprar outro, mas não acho mais, provavelmente você se interessar, né? Vai ser difícil achar. Mas esse livro traz uma história que ele conta, né? Esse livro conta a história de um terapeuta e um paciente. E aí, nesse livro, a forma como o terapeuta trabalha com o paciente é contando algumas histórias para ele. E eu me lembro que quando eu li essa história, que é a história do elefante, pela primeira vez, eu nunca mais esqueci dessa história. E acabou que essa história se tornou também uma forma de intervenção aqui com os meus pacientes também na terapia.
Quando eu fiz palestras, eu já contei essa história. Então, se você já me conhece de algum outro lugar, você vai se lembrar que eu já contei essa história. Eu conto ela também para os pacientes aqui, quando eu não empresto para eles o livro. Então, eu vou te contar aqui a história e eu vou contar até mesmo o contexto que esse paciente aqui estava vivendo e a sessão de terapia dele, ok? Então começa assim: não posso. Falei, não posso. Tem certeza? Perguntou Jorge. Tenho. Tudo o que eu queria era me sentar na frente dela e dizer o que sinto, mas sei que não posso. Meu terapeuta sentou-se como Buda na horrorosa poltrona azul da sala. Sorriu, olhou nos meus olhos e, baixando a voz, como ele sempre fazia quando queria ser ouvido atentamente, e disse: posso te contar uma história? Meu silêncio foi resposta suficiente. Jorge começou a contar. Quando eu era criança, adorava o circo. E o que eu mais gostava de ver eram os animais. O elefante era o que mais chamava a atenção. Durante o espetáculo, aquele animal enorme fazia uma demonstração de peso, tamanho e força descomunais. Mas depois da apresentação, ele ficava amarrado por uma das patas, com uma corrente preso numa estaca pequena, cravada no chão. Embora a corrente fosse grossa e resistente, me parecia óbvio que o elefante, capaz de arrancar uma árvore pela raiz, com sua força, poderia facilmente arrancar aquela estaca e fugir. O mistério era evidente. Por que ele não fugia? Quando eu tinha 5 ou 6 anos e ainda confiava na sabedoria dos adultos, perguntei a um professor sobre o mistério do elefante. Ele me explicou que o animal não fugia porque era adestrado. Se é adestrado, por que o acorrentam? Perguntei. Não me lembro de ter recebido qualquer resposta coerente. Com o tempo esqueci um pouco essa história e só me lembrava dela quando encontrava alguém que tinha a mesma dúvida que eu. Alguns anos depois, conheci uma pessoa sábia o bastante para me dar uma resposta. O elefante do circo não foge porque sempre esteve preso a uma estaca parecida com essa, desde muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o elefante recém-nascido preso à estaca. Tenho certeza que naquele momento o elefantinho empurrou, puxou, suou, tentando se soltar. E apesar de tanto esforço, não conseguiu. A estaca certamente era forte demais para ele. Eu poderia jurar que ele dormiu exausto e no dia seguinte fez tudo de novo. E também no seguinte e no seguinte. Até que um dia ele aceitou a sua impotência e o seu destino. Esse enorme e poderoso elefante que vemos no circo não escapa porque ele acha que não pode. Ele tem o registro e a lembrança de sua incapacidade. Aquela que sentiu logo depois de nascer. O pior é que ele nunca mais voltou a questionar isso. Jamais tentou pôr a sua força à prova novamente. É isso, Damian. Todos nós somos um pouco como este elefante. Vivemos amarrados a muitas estacas que nos tiram a liberdade. Acreditamos que não podemos um monte de coisa. Simplesmente porque alguma vez, quando éramos crianças, tentamos e não conseguimos. Então, fizemos o mesmo que o elefante. Gravamos na memória um registro de incapacidade e repetimos: não posso, nunca poderei. Fiquei olhando para ele calado. Crescemos carregando essa mensagem que nos impusemos e nunca mais voltamos a tentar, disse ele. No máximo, sentimos os grilhões e de vez em quando fazemos soar as correntes ou olhamos para a estaca e confirmamos: não posso, nunca poderei. Jorge fez uma longa pausa, depois se aproximou, sentou-se no chão na minha frente e concluiu: isso é o que acontece com você. Você vive condicionado pela lembrança de que outro Damian, que já não existe, não conseguiu. A única maneira de saber se você pode agora é tentar novamente, usando todo o seu coração. Todo o seu coração. Então essa história
vem trazer muito pra gente a união entre o que nós aprendemos na aula sobre anamnese, então sobre talvez experiências que a gente já tenha passado, que criou em nós algumas crenças. Dentro da TCC, a gente tem um sistema de crenças que são chamadas de crenças centrais e crenças intermediárias. Essas crenças centrais geralmente aparecem como aqui a história do elefante, né? Como eu sou incapaz, eu não consigo, eu não sou bom o bastante, eu sou insuficiente, eu sou feio, eu sou burro. Porque de alguma forma isso marcou a nossa história. Em algum momento parecia que aquilo era verdade. E aí hoje, com essa nossa forma de funcionamento aqui, isso vem à tona pra gente enquanto pensamento. Isso gera em nós emoções como desânimo, como medo, como ansiedade, e gera em nós comportamentos como procrastinação, como evitação, enfim. Então, todo esse funcionamento que a gente vê hoje, ele se amarra à nossa história de vida e à forma como todo ser humano funciona. Essa história do elefante pode ser a sua história, né? Pode ser que você chegou aqui com ideias irreais, que por algum momento dentro da sua história de vida até fizeram um sentido. Mas hoje você tem habilidades diferentes, hoje provavelmente você cresceu, você está em contextos diferentes, mas você ainda continua acreditando naquela história da sua infância. Continuando aqui então o nosso raciocínio sobre o PEC, que é pensamentos, emoções e comportamentos, a gente vai ver aqui nesse slide de uma forma um pouco mais também didática, eu uso os 3 mentos, né? Que é o pensamento, o sentimento e o comportamento. Sentimento e emoção geralmente tem uma pequena distinção, mas para nós isso não vai ser importante nesse momento. Então, nós sempre vamos estar usando aqui emoção e sentimento como sinônimos, tá? Eu coloquei aqui sentimento ao invés de emoção, apesar de eu usar mais emoção, para fazer essa brincadeira dos mentos e para ficar mais fácil de você gravar. E aqui então a gente tem um funil, e nesse funil a gente tem essas 3 linhas, né, que é a linha do pensamento, do sentimento e do comportamento, e aí no fundo desse funil tem nós, né, o que nós somos, o que nós fazemos, como a gente é. E aí, dentro desse funil, algumas coisas vão sendo filtradas por nós. Aqui a gente tem a opinião dos outros e você vai perceber que tem 2 setas aí. A opinião dos outros, elas podem ser positivas ou negativas. Isso tudo vai variar muito, né? Da forma como eu vou interpretar isso ou até mesmo da forma como essa opinião foi dada a mim. Situações que deram certo ou deram errado, isso também vai resultar ali depois para mim em pensamentos, em emoções e comportamentos. Uma falsa crença sobre o futuro também vai aparecer ali nos meus pensamentos. Agora, se eu tenho esperança, isso também vai aparecer. Ideias distorcidas e reais sobre você. Nós vimos aqui, através da história do elefante, a história do Demian, que nós temos algumas ideias sobre nós que não são verdades, né? E na nossa aula de exercício, você vai poder tirar a prova disso. Mas essas ideias, elas existem, né? Todos nós temos ideias sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. E às vezes a gente simplesmente, no modo automático, acredita nessas ideias. A comparação também é um fator que vai aparecer aqui, né, na nossa aula, está aqui na nossa grade do curso. E ela também pode ser positiva e negativa. Eu não vou entrar tanto nesse aspecto porque a gente vai ter uma aula só para isso. Mas enfim, todos esses fatores que eu usei como exemplo e todos os outros fatores que a gente já viu até aqui, vai entrando aí dentro desse funil, que é o que eu chamo de repertório. Eu vou falar também sobre repertório na aula sobre redes sociais, isso vai fazer mais sentido, mas enfim. Então, o nosso comportamento, ele é o fruto de tudo isso, dessa junção, que muitas vezes não está no nosso nível de consciência. E tanto a terapia quanto o manual da vida real vem para isso. Vem para trazer à consciência fatos que não estão conscientes,
para que após isso você consiga, então, fazer escolhas melhores para sua vida, entender melhor como você funciona e, quem sabe, agir de forma até mais autocompassiva, ter mais autocompaixão por você mesmo e pelos outros. Porque aqui, na mesma medida que a gente entende como a gente funciona, que a gente olha para esse PEC, que a gente olha para a teoria biosocial e psicoespiritual, a gente consegue entender também como é que o outro funciona, né? Não é apenas sobre nós, todo ser humano funciona dessa forma. Então, aqui a gente consegue não somente abarcar você, mas as pessoas que você convive e se relaciona. E por fim, a gente tem essa frase aí, que é a frase da Judith Beck. A Judith, ela é filha do Aaron Beck e ela deu continuidade aí à terapia cognitivo-comportamental. Eu tive o privilégio de conhecer ela pessoalmente, né? Ela ainda é viva, ele já faleceu, ela ainda é viva, e ela continua aí estudando e trazendo atualizações para TCC. E essa frase eu retirei de um livro dela e ela diz que, em termos cognitivos, quando pensamentos disfuncionais são sujeitos à reflexão objetiva, nossas emoções, comportamento e reação fisiológica costumam mudar. Então, basicamente, é o que a gente está fazendo aqui, tá? Tem essa promessa aqui de que quando, de forma cognitiva, a gente olha para esses pensamentos que são disfuncionais e dentro dos pensamentos disfuncionais, a gente tem o que nós chamamos de erros cognitivos, como, por exemplo, a catastrofização, pensamentos de tudo ou nada, pensamentos pessimistas, personificação. A gente tem uma lista ali de erros cognitivos que são essas interpretações que a gente dá para os fatos, né? Então, vamos supor que eu tentei ligar para o meu noivo e ele não me atendeu. Isso é uma situação. E aí, dentro dessa situação, dependendo da minha história de vida e de tudo que a gente viu até aqui, eu começo a ter pensamentos do tipo, será que ele tá me traindo? Será que ele tá com outra? Porque talvez em algum momento eu tenha passado por um período de traição. E aí isso vai gerar em mim emoções como ansiedade, medo, preocupação. Pode gerar em mim reações fisiológicas, como a mão começar a suar, tremor, coração acelerado. E pode gerar um comportamento de eu sair de casa desesperada, pegar o carro e ir atrás dele, na casa dele, onde ele tá. Enquanto uma outra pessoa que talvez tenha uma história de vida diferente, vai ligar, né, pra pessoa, a pessoa não atendeu, ela vai lá fazer as coisas dela, viver a vida dela, e depois ela volta pra receber outra ligação que a pessoa retornou pra ela logo em seguida, porque não estava acontecendo nada. Então, as diferentes formas que diferentes pessoas lidam com as coisas depende de toda essa estrutura que a gente viu até aqui. Mas, pra gente finalizar aqui, essa ideia, então, é que hoje a gente está colocando os nossos pensamentos disfuncionais, automáticos, a nossa história de vida, a forma como a gente funciona, como os outros funcionam, sujeitos a essa reflexão objetiva. Então, nós temos a possibilidade de mudar o nosso comportamento, a nossa emoção e, obviamente, as nossas reações fisiológicas que estão aí totalmente conectadas, né? A nossa emoção, ela tem um lugar, ela tem um corpo onde ela vai se manifestar, né? Então, tudo isso vai movimentar o nosso sangue, a nossa respiração, o nosso coração, o nosso estômago, enfim, temos toda essa ligação. E após isso, nós vamos então para a nossa aula de exercícios e você vai ter uma aula específica onde eu vou te ensinar a fazer a sua anamnese e fazer registros de pensamentos. E depois a gente se vê então no nosso próximo módulo.